Está no ar, nossa senhora, a voz quase não saiu agora. Está no ar mais um episódio do podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Pedro Henrique Marinho, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, galera que está ouvindo aí, nos assistindo, seja no YouTube ou seja no Spotify. Bem-vindos ao podcast número 26. Não esquece de dar aquela velha moral, né? Curtir, compartilhar, ativar o sininho, toda aquela burocracia, né? Para que a gente consiga espalhar esse conteúdo de valor para mais jovens com o mesmo sonho de vocês que estão nos assistindo. Seja você um pai, uma mãe, um responsável, seja você um futuro estudante atleta que tem o sonho de embarcar para os Estados Unidos. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui no podcast do Estudante Atleta. E vamos embora, que hoje o tema é bem interessante. Muitas histórias aí para contar para você. É isso aí, PH. E bem falado também. Traga, aliás, aos jovens estudantes que estão assistindo e assistem e acompanham todo esse conteúdo sozinho, tragam sua família, tragam seus pais. É de extrema importância que os seus pais estejam junto nesse processo para vocês conseguirem uma bolsa, para vocês estudarem nos Estados Unidos e etc. Então, tragam sempre seus pais para assistir junto todo esse conteúdo. PH, você falou que o tema hoje é muito interessante, diria até que um pouco triste, dependendo de como andem as coisas lá nos Estados Unidos depois, mas brincadeiras à parte, o tema hoje é homesick, ou seja, como é que é ficar longe dos seus pais, dos seus familiares, quando você estiver nos Estados Unidos. E não só dos familiares, mas também dos amigos. Não deve ser uma coisa difícil, não é uma coisa difícil também vivenciar isso nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eu queria que você desse uma breve apresentação sobre o tema, sobre o assunto de despedida, ficar longe da família e homesick. O que é homesick? O homesick é a saudade, né? A saudade de casa, estar longe de casa. Não existe uma palavra no inglês que traduz a palavra saudade, né? Então, existe esse termo homesick para dizer que você está sentindo falta de casa, né? Você está realmente com uma saudade, uma nostalgia aí de estar longe do seu habitat natural, né? Com relação à saudade, Daniel, são várias coisas que me remetem agora na cabeça, né, dessas histórias que os Estados Unidos me proporcionou, dessa trajetória, puxando lá atrás, meu primeiro embarque para a Herckner, minha primeira Junior College. Eu lembro de toda a trajetória, eu morava em Niterói ainda, passando pela ponte de Niterói, olhando, já falando, cara, eu vou para mais uma aventura na minha vida. Já tinha vivido longe de casa quando eu fui morar na Itália para jogar, quando eu fui morar fora do Rio de Janeiro para jogar, né? Eu estava acostumado, mas era mais uma, e sempre dá aquele frio na barriga, né? O que vai ser disso tudo? Vou ser feliz, não vou ser feliz, eu vou gostar, não vou gostar. Todo mundo tem aquela ansiedade de saber assim, o que me espera do outro lado do mundo? Como é que vão ser esses 4 anos? E aí o que eu falo para quem está nos assistindo, que a família tem um papel fundamental nisso tudo, né? De te tranquilizar, de dizer que é sim mais uma experiência, vai sim passar por momentos de dificuldade, vai sim viver momentos de muita alegria, mas você tendo uma família que apoia esse projeto, e por isso que a gente fala que no planejamento a família precisa estar envolvida desde o começo, quando você tem essa ideia, é justamente porque dá muita segurança você sair de casa sabendo que aquela família está apoiando você naquela decisão de você mudar completamente de vida. Então, a primeira coisa que eu lembro é dessa adrenalina. Falar assim, o que será que vai ser desses próximos 4 anos da vida do PH nos Estados Unidos? Inclusive, eu tinha até separado uma pergunta para te falar e você tocou agora num ponto, dá até para você falar um pouquinho mais. Como que a sua família aceitou tudo isso? Interessante você ter falado que eles precisam estar ao seu lado e apoiar. E aí eu me lembro até também, em algumas das minhas despedidas, por exemplo, na época os meus pais no aeroporto, era aquele mix de emoções, né? Porque eles estavam no aeroporto chorando muito, mas, por outro lado, como você falou, né? Eles
apoiando, porque com orgulho, né, do filho que está indo para os Estados Unidos, que vai começar a caminhar sozinho, vai passar por inúmeras experiências, né? É mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Eu não sou muito fã de despedida. Tem muita gente que faz churrasco, né? Chama os amigos. Eu falo, eu não gosto muito desse sentimento, né, de despedida. Parece que o cara nunca vai voltar, né? Você faz uma grande festa, fala, não, calma, gente. Vou voltar 2 vezes por ano, uma vez no ano, estou aí. Então, meus pais sempre souberam desse meu sentimento, que eu não queria que fosse uma despedida. Era um apoio, tá ali, realmente foi no aeroporto, a gente jantou junto, meu irmão estava também, né? E falava, daqui a pouco eu volto, ou vocês vão me visitar, caso seja viável, né? Então, meu sentimento, eu não gostava muito dessa despedida, assim, muito na cara, né? Mas é muito importante o apoio, aquilo de você contar realmente com a sua família. E eu tive muito apoio dos meus pais e da minha família, porque eles acreditavam realmente que aquilo seria muito importante para o meu futuro. E principalmente o que meu pai falou, e eu jamais vou esquecer, eu me dediquei tanto tempo no futebol, eu já contei essa história antes, que ele falou o seguinte: deixa o futebol te retribuir de alguma forma. E a forma com que eu encontrei o futebol me ajudou foi através da possibilidade de estudar e jogar por uma universidade nos Estados Unidos. Então, eu já falo, já antecipo para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, que existe, lógico, um sentimento de muita dúvida na hora. Falo, caraca, será que eu estou fazendo essa coisa certa mesmo? Será que vai ser bom pra cacete? Será que vai ser... É a cabeça do jovem, é um turbilhão de emoções. Mas quando você tem todo o apoio familiar, tudo fica muito mais fácil. Quando se tivesse uma fortaleza, quanto mais forte for essa fortaleza, no momento de guerra, no momento de turbulência, né, você ainda permanece estruturado, mesmo após um ataque, né, soviético, vamos dizer assim, uma guerra. Mas está lá em pé ainda. Sua fortaleza está em pé porque os seus familiares estão do seu lado. Quando os familiares não estão juntos nesse processo, Daniel, tende a acontecer o seguinte: primeira dificuldade, os meninos voltam, né? Ah, o orçamento não está batendo com o que foi oferecido. Ah, tive um problema. Ah, tive tô triste. Os pais são o primeiro a querer puxar, tá? Então é muito importante, sim, os pais comprarem esse projeto desde o início, porque eles são os principais. É a fortaleza do estudante atleta. É quando ele está com um momento de dificuldade, o pai, a mãe, o tio, a avó, chega assim: esse momento vai passar. Toda tempestade ela passa, né? A saudade também passa. E é muito importante que os pais estejam juntos desde o início, fazendo parte, dando apoio, mesmo que os pais também sintam muita saudade e queira que o filho ou a filha volte, né? Porque é o sentimento do pai querer o filho perto, da mãe. Mas eles precisam entender que eles são muito responsáveis pela permanência desse menino lá. Porque, como a gente fala, até a própria rosa ela carrega espinhos. E essa experiência, obviamente, você vai encontrar obstáculos durante toda a sua trajetória. Muito interessante como cada um é cada um, né? A cada ida minha pro Canadá ou para os Estados Unidos, os meus amigos me obrigavam a fazer festa de despedida. Então a gente tinha festa a rodo aqui em São Paulo, cara. Tudo era motivo de festa, tudo era motivo de despedida, mas entendo aí também o seu lado. Eu também não sou muito fã de despedida e interessante você ter tocado nesse ponto. E uma outra coisa que eu acho fundamental, até não diria um recado aos pais, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, ela é sou muito grudado com a minha mãe desde pequeno, tudo. Ela era a que mais sofria por eu estar distante. Meu pai, lógico, sofria, ele não demonstrava, só que ela era a que mais fingia não sofrer para me manter lá. Então é o que você falou. Se os pais não quiserem isso, e isso afeta o estudante. Porque o que acontecia comigo? Quando eu estava longe, se eu sentia essa fragilidade dos meus pais, que sentiam a minha falta, alguma coisa assim, cara, minha primeira coisa era, pô, eu quero voltar, eu preciso voltar. Mas não, foi exatamente o que você falou. Minha mãe pegava e falava: Daniel, continua firme aí, é isso aí. Pô, não, não, não. Por mais que ela estivesse se corroendo aqui no Brasil, né? Então acho que vale esse toque aí também para os pais, né? Porque é isso que nos mantém lá, né? Fortes e firmes, como você disse, né? Quando a gente vê a nossa fortaleza cambaleando, né, que são os nossos pais, a vontade nossa de correr de volta para casa é enorme. A partir do momento que a gente vê que a tua fortaleza está forte, está te dando força, está jogando energia positiva para a sua permanência,
a tendência é que você consiga continuar firme na sua trajetória nos Estados Unidos. Então, os pais têm muita relevância nessa questão da vontade de voltar e da vontade de permanecer. São realmente o termômetro do estudante atleta nos Estados Unidos. Por isso que é muito importante que eles façam parte desde o começo, para ver tudo o que foi, né, feito, construído, tudo que o estudante atleta teve que abrir mão para conseguir realizar esse sonho. E aí depois, é aquela velha, aquele ditado, né, não é um ditado, mas do conhecimento geral. Chegar no profissional dizem que é o mais fácil, né? Agora, o difícil é você se manter em alto nível e renovar o seu contrato, permanecer ali. A mesma coisa nos Estados Unidos. Talvez chegar nos Estados Unidos não seja o mais difícil. O mais difícil é você ter o dinheiro para se manter, é você performar bem dentro de sala de aula, você performar bem dentro do campo. Então, é a mesma coisa. E, né, se os pais tiverem dúvidas, se o menino tem que ir realmente, já querendo puxar ele de volta, aí a chance desse projeto não acabar com um final feliz, ele é muito grande. E quando você estava em alguma situação lá nos Estados Unidos de homesick, acontece mesmo? Você já falou que acontece, né? Que você tem na Fortaleza, fica mais fácil, tudo. Mas alguma dica aí sobre saídas, algo a fazer, algo que você fazia também, que te deixava com a cabeça melhor? Como é que era isso daí? Eu acho que o ciclo de amizade que você constrói é muito importante. Se você não tiver amigos, se você não tiver pessoas que você gosta de conviver, de sair, você precisa ter uma vida social também nos Estados Unidos, se você quiser permanecer. Não adianta achar que você vai ficar 100% focado só no futebol e nas aulas. Se você não tiver um momento de distração, ir ao shopping, brincar aí no kart, ou no paintball, ou no cinema, ou enfim, passeios turísticos. Se você não tiver isso, você não consegue permanecer. São 4 anos da sua vida, né? Não é apenas, vou estudar e acabou. Não, são 4 anos da sua vida, pelo menos, que você tem que viver de alguma forma. Você tem que ver isso intensamente, né? E eu convivia muito com os meus amigos, e nos momentos que batiam a saudade um para outro, a gente tentava ir para a praia, ou a gente tentava ir no shopping, cortar o cabelo, fazer alguma coisa, se a cidade não fosse tão grande como era a minha primeira. A gente inventava, ia no Walmart, brincava lá no videogame demo que tinha disponível. A gente inventava coisas, né? E, e assim, você tem que abrir mão de muita coisa, né, Daniel, para você se tornar um estudante atleta. Não que isso seja um grande sacrifício, mas, por exemplo, 4 anos sem carnaval, né? O carnaval é em fevereiro, março, você está no período de aula no spring. Não tem pausa no carnaval? Não, eles não têm essa cultura. Nossa, eles conhecem carnaval, né? Como é que é o carnaval lá? Então você tem que abrir mão de aniversário de amigos aqui, né? Alguns casamentos, festas de família. Às vezes você não volta para o Natal e você faz tudo via FaceTime. Então tem que valer muito a pena, você tem que estar muito feliz realmente para que você tenha, né, sucesso. Se você não tiver feliz, dificilmente você vai ter sucesso. Porque você não vai conseguir se dedicar, você não vai conseguir se empenhar naquilo que você está fazendo. Então, o estudante atleta tem que entender que mais do que o homesick é você saber, né, que você vai ter que abrir mão de alguns momentos durante esse tempo nos Estados Unidos. E você precisa estar maduro e você precisa estar bem estruturado, bem feliz com você mesmo, para que esses momentos passem com mais tranquilidade, né? Que você não se afunde aí numa possível tristeza ou depressão por não estar fazendo parte desse momento. Porque desde o momento que você sai daqui, você sabe, você está abrindo mão de algumas coisas. Você não está fisicamente no Brasil, você não está fisicamente com a sua família, com a sua namorada, com a sua irmã, com o seu cachorro, fisicamente em aniversários, em casamentos, enfim. Então, por isso que uma das coisas que a gente trabalha muito é a parte mental, né? Você precisa estar muito forte mentalmente para conseguir atingir esse objetivo e conseguir muito bem nos Estados Unidos. E até acrescentando 2 pontos, então, também sobre isso que você falou, né?
que é tecnologia, né? Que hoje a tecnologia ela pode te deixar tanto para baixo quanto para cima, né? Então, por Exato. exemplo, os 2 primeiros anos que eu tive de Canadá, a gente não tinha assim essas redes sociais tão bombando, Instagram, WhatsApp. Então eu não via os meus amigos, Instagram no carnaval em feriados é chato, né? Você vê o que todo mundo tá fazendo, todo mundo na praia, todo mundo sambando no Rio de Janeiro, em Salvador, e isso daí é triste, né? Porque você tá perdendo tudo isso quando você tá no inverno danado nos Estados Unidos, né? E Não, por outro exatamente. lado, oi? Não, exatamente, ainda tem o inverno, né? Exato. Porque dezembro, janeiro, quando no Brasil é um verão danado, lá é um frio, então é totalmente o oposto. Mas se você estiver feliz e se você tiver o apoio realmente da sua família, não é nenhum bicho de sete cabeças passar por uma qualidade de vida fora da curva, que você não vai encontrar aqui em nenhuma época do ano. E por outro lado também, o lado positivo seria o uso dessa tecnologia para te aproximar dos familiares, né? Então, como você disse, você vai perder momentos, sejam casamentos, momentos felizes, Natal, aniversário. Por exemplo, no meu caso, eu perdi o nascimento do meu afilhado, cara. Só que eu acompanhei o nascimento ao vivo online, a cores na televisão do meu apartamento em Los Angeles, cara. Então, sabe, Então foi, comer. mas é uma recordação, né? Não deixa de ser uma, talvez até mais diferente do que você tivesse ao vivo e a cores lá no, na maternidade com todos os outros membros da sua família. Eu acho que é escolha. Você tem o direito de escolher se você quer ir ou se você quer ficar. A partir do momento que você quer ir, você tem que saber que você vai abrir mão de muita coisa e, inclusive, vai sentir muita saudade em determinados momentos da sua trajetória, mas que, no meu ponto de vista, Daniel, é muita experiência e é uma experiência transformadora, como a gente fala. É isso que faz você entrar um menino ou uma menina e sair, né? Quando se forma um homem, uma mulher preparado para a vida, principalmente. Mais do que mercado de trabalho, mais que esporte profissional. Essa experiência nos Estados Unidos te prepara para a vida. Você aprender a resolver problemas você mesmo, não depender de ninguém, não delegar esse problema para ninguém. Você entender que se você não fizer lavar sua roupa, não, às vezes não cozinhar, não fazer compras, não ir cortar o cabelo, não ir conversar com o treinador, não ir resolver suas notas, pedir pra... ninguém vai fazer, né? Então, eu acho que isso realmente é um grande divisor de águas na vida de todo e qualquer jovem que tem a ideia de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. Desculpa, Pedro, você falou algo muito legal que não tem nada a ver. Aliás, tem tudo a ver ao assunto, mas a minha pergunta não tem nada a ver ao assunto. Mas eu posso te fazer essa pergunta? Claro. Você falou aí de cortar o cabelo, cara. Eu, le... eu lembro que eu tinha uma dificuldade danada para pedir para o pessoal cortar o cabelo. Para você ter uma ideia. Para a máquina, né? E aí, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu era mais novo, que eu passei no Canadá, eu fiquei com medo de ir no cabeleireiro. E o que, que eu fiz? Eu fiquei sem cortar o cabelo por um ano. E aí, eu não sei se você já viu umas fotos. Você Teve nunca até deve ter dread. visto. Você nunca deve ter visto fotos minhas lá, mas eu fiquei com o cabelo aqui, ó, no ombro. Cara, E aí, na próxima vez, já morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu enfrentei esse trauma de enfrentar o cabeleireiro e conversar com ele em inglês. Como é que você fazia para pedir para cortar o cabelo para esses caras aí? eu falava, já chegava assim, scissors, né? Máquina não, esquece, nada de clipper, aquela máquina que eles usam, porque é muito fácil para eles, né? Eles chegam, raspam do lado, raspam em cima, valeu, you're ready to go, vai lá, tchau, beleza, dá a gorjeta, paga lá e tchau. Então eu tive muita dificuldade também com isso, né? E para te falar a verdade, eu nunca encontrei nos Estados Unidos alguém que cortasse o cabelo bem, tá? Mas é um fato bem curioso, é caro, né? E não é bom. Então, sempre na minha volta do Brasil, eu sempre tentava cortar o mais baixo possível para tentar passar uma temporada lá e aí às vezes eu mesma parava ou encontrava uma brasileira que cortava cabelo, ia na casa dela,
Porque sempre que eu procurava alguém para cortar, nunca era satisfatório o resultado final. Mas bem lembrado, para quem gosta de cabelo na tesoura, preparem-se. De repente vale até a pena fazer um curso, pagar um curso para alguém que vai com você, para ele cortar o seu cabelo quando chegar lá, porque a galera já vem com a máquina na mão. E aí? É baixa, é alta? Qual é a máquina, né? Então são experiências não tão satisfatórias, vamos dizer assim, para procurar um bom cabeleireiro lá. Inclusive, a primeira vez que eu fiquei descontente com a mulher que cortou meu cabelo, a próxima vez eu tentei explicar de novo, ela não conseguiu. Aí eu levei uma revista com uma foto. Eu falei, cara, não é possível. Por foto, acho que ela vai fazer igual. Só que daí, mesmo assim, ela veio com a maquininha. Totalmente ao contrário. E aí, e o que você... não sei como é que era lá em San Diego, mas lá em Los Angeles, pode parecer um comentário super machista agora, meu, né? Mas aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tô acostumado a cortar cabelo com homem. Tipo, eu vou no barbeiro, eu corto cabelo com homem, porque eu gosto de ficar falando besteira com homem. Aqui na minha barbearia, eu tenho revista, pô, tirem as crianças da sala e os pais da sala agora nesse momento, né? Mas eu tenho revista de mulher pelada e de carro. E eu fico falando besteira com o meu barbeiro, cara. E eu cheguei em Los Angeles, era só mulher pra cortar o cabelo, cara. Daí eu falei, não, eu não quero cortar o cabelo com mulher, cara. Eu quero cortar cabelo com homem. E outra, aqui no Brasil, eu tenho massagem na cabeça antes pra cortar o cabelo. Tem isso lá? Eu não encontrei, cara. Não. Você já senta quase indo embora já. E os caras já chegam para cortar, você tá quase indo embora. Mas eu acho que assim, é uma cultura totalmente diferente. Eles têm essa cultura do barbeiro, só máquina. E quando eu chegava na tesoura, de uma até de cara feia. Porque não estão acostumados com isso, né? E com certeza é uma saudade que você vai ter de casa. Linkando aí o nosso tópico de hoje, você vai ter homesick aí do seu barbeiro também, né? Você vai sentir muita falta dele no Brasil, provavelmente. Mas eu acho que isso aí é dos mini obstáculos que você vai superar. Vão ter momentos aí de você mandar foto para casa e falar: o que fizeram na sua cabeça aí, meu filho? Né? Mas eu acho que a história para contar é o que vale. E com certeza você vai passar aí, vai lembrar quando chegar nos Estados Unidos, escutando o podcast, falar, pô, é verdade, o que o Daniel falaram, os caras não sabem muito sobre a arte de cortar cabelo aqui na América. Você meteu a pau agora, que você linkou exatamente, é o homesick do barbeiro, cara. Eu acabei de lembrar que quando eu cheguei, eu trouxe presente pro Elias. Elias, provavelmente você nunca vai chegar nesse vídeo, ainda mais agora, até aqui, né? Mas, cara, trouxe presente pra ele, abracei ele, porque o Elias, ele corta meu cabelo aqui desde que eu sou bebê, né? Então, o que você falou é o homesick do barbeiro. Acho que vai ser até o tema agora, o headline para esse podcast, né? Não, exatamente. Assim, a cultura é muito diferente, né, Daniel? E aquilo que a gente fala, se o estudante atleta não tiver com a cabeça aberta e aceitar as mudanças, dificilmente ele sobreviverá nos Estados Unidos. E sobreviver está conectado à permanência ou não desses 4 anos desse projeto que você escolheu para sua vida. E tirando o barbeiro, tem várias outras situações que você precisa estar entendendo, treinador, metodologia de ensino, né, atravessar a rua na faixa, não poder atravessar no meio da rua que toma multa, né? Tem uma série de coisas que você tem que entender o funcionamento da cultura deles, que dá muito mais certo do que a nossa, no sentido de organização. E se você achar que você vai ter o mesmo tipo de vida, as mesmas atitudes que você tem no Brasil e nos Estados Unidos, a chance de você arrumar um problema para você é bem grande. Então, acho que isso é uma das coisas, das diferenças de cultura, né? O barbeiro é apenas uma delas e vocês têm que entender que vocês precisam aceitar essas mudanças se vocês querem realmente ter sucesso nos Estados Unidos. E viu, você falou uma coisa que eu desconfiava bastante, né? Ah, se eu não atravessar na faixa ou se eu atravessar nós pedestres, né, no sinal vermelho, eu vou ser multado. E dentro da UCLA, que era gigantesca a universidade,
eu costumava atravessar no vermelho, porque não tinha carro nenhum, eu pegava e atravessava. O brasileiro, apressado, né? De São Paulo, pegava e ia. Até que um dia uma pessoa atravessou na minha frente e chegou um guardinha correndo da UCLA, era um policial, e deu a multa na hora para a pessoa. Então, muito bem colocado aí para se atentar, né, essas diferentes e respeitar. E a gente muda muito, né? Por exemplo, quando você vai dirigir também, de parar no stop, né, no pare. Então, acho que isso daí foi muito interessante, muito bem colocado por você aí. Pô, aí, Daniel, vou te fazer uma pergunta agora, e aí depois eu vou responder também ela. Se pudesse dar uma dica para alguém minimizar aí o efeito homesick quando estiver nos Estados Unidos, qual a dica que você daria? O que funcionou para você? Se você já teve saudade de casa também, não tem isso também. Tem muita gente que não tem. Não, mas espera lá, o nosso contrato é eu fazer pergunta e você responder. Eu não sei responder pergunta, caramba. Não, mas boa. Cara, eu sou muito, eu sou para aqueles que gostam, parece papo meio de mulher, né, mas para aqueles que gostam de, sei lá como é que fala, numerologia, sei lá, signos, tarô, sei lá. Eu sou um cara, eu sou sagitariano, eu me vejo um cara do mundo. Então, eu sempre vivi fora, eu sempre morei fora. Quando eu joguei bola no Brasil, nas categorias de base, eu morava no clube, eu morava fora. Então, eu sempre fui muito largado, eu sempre fui do mundo. Por outro lado, cara, é muito louco isso, porque eu sou muito família, cara. Eu tinha meu pai e tenho hoje ainda minha mãe e o meu irmão como a base de tudo, os meus melhores amigos. Então, eu sou muito ligado, eu sou muito forte com eles, né? E, rapaz, eu me sentia, por exemplo, em Los Angeles eu morei sozinho. Então, eu me sentia, às vezes, em momentos assim que nem você falou, assim, de quase entrando em depressão, cara, de tão difícil que é, às vezes, ficar sozinho, né? E aí, acho que é bem o que você falou, cara. Quando eu me via nessa situação, eu parava e pensava, cara, eu tô morando numa cidade sensacional, num país diferente, um país de primeiro mundo, tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa aqui, tantas pessoas que eu posso conhecer. E aí a primeira coisa que eu fazia não era nem para nos Netflix da vida, para assistir ou para internet. Eu pegava e saía. Saía para andar, para conhecer um lugar novo, conhecer pessoas novas. E é legal porque as pessoas gostam também de te conhecer, de conhecer da sua cultura. Então, porra, imagina, eu ia para Santa Mônica, lá pro Pier, cara. Pô, sentava lá, conversava com alguém, comia num lugar diferente, ia fazer coisas diferentes. E aquilo lá passava assim em instantes, assim. E era só agradecer, cara, agradecer pela oportunidade de estar num lugar diferente. Os meus pais me apoiaram também no início do projeto, financeiramente falando. Então, falar, pô, cara, olha o que eles fizeram para eu estar aqui, né? Então, acho que eu responderia dessa forma, assim. Eu ia fazer alguma coisa diferente e só agradecia por estar num lugar sensacional e incrível e aquilo lá passava de uma hora para outra. Exatamente. A minha resposta seria muito parecida com a sua, né? Primeiro, fazer coisas diferentes todos os dias, para você ocupar a sua cabeça no entendimento do que é aquilo novo, né? Que aquilo vai trazer coisas boas para você, lugares novos, pessoas novas, atividades novas, enfim. A atividade física, que eu acho que ajuda, né, o ser humano a raciocinar melhor, a refletir melhor, a pensar melhor, a agir melhor. Isso aí já faz parte da rotina do estudante atleta. Mas, por exemplo, às vezes não tem treino, vai dar uma corrida, vai na academia, eu acho que isso ajuda muito. Criar amizades boas amizades, né, que obviamente te ajudam na companhia, de atravessar as tempestades da vida aí, né? Um bate-bate aqui, vamos ver. Manda brasa. Parou. Essas três, obviamente a base familiar ajuda muito, eles estarem nesse projeto no mesmo barco, né? On the same page, como eles falam, né? Todo mundo na mesma página, no mesmo barco. E você puder aí, quem sabe, ser solteiro, buscar aí um relacionamento que ajuda bastante também você. O Daniel que o diga aí, já quase casando, fazendo 20 anos aí de relacionamento. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Obviamente, você não vai usar a menina para passar só aquele momento, né? A gente criar alguma coisa Por que não, PH? que vai durar depois, seja com uma americana ou com uma brasileira, mas com certeza sempre
uma boa companhia, de uma boa namorada ou namorado ajuda no momento aí de baixa, né? De baixa estima, de saudade, de tudo isso que a gente vem falando aqui nesse podcast. E bem lembrado, por exemplo, eu buscava muito em Los Angeles, como eu não era estudante atleta, eu era só um estudante, eventos esportivos, né? Então, por exemplo, assim como eu fiz uma vez quando eu estava com vocês lá em San Diego, eu procurava todas as corridas da cidade. E aí aquilo, por exemplo, eu marcava numa corrida que eu ia fazer e para aquilo eu me obrigava a ter que treinar. Então eu ia para a praia correr, aí eu procurava outros eventos esportivos, um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, jogos da faculdade. Então é bem isso que você falou mesmo. E aí outra coisa, PH, até para não assustar muito também os pais, né? Falar, ai meu Deus, mas eu que vou ter que ser a base deles aqui, mas eu vou sofrer, né, com essa distância, meu menino vai estar sozinho lá. A pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que era lá em San Diego, ou até em Herkimer, lá que você ficou, a faculdade, por exemplo, estou numa situação difícil, tenho saudade de casa, estou com saudade dos meus pais, dos meus amigos, eles tinham lá alguma pessoa para te ajudar, algum conselheiro, alguém que pudesse te dar algum auxílio, alguma ajuda de imediato? Por que eu te pergunto isso? Lá na UCLA eu tinha advisors, international advisors, e aí eles tinham até, eu sei até de faculdades que tinham até brasileiros, né, fazendo essa função, mas eles me davam esse suporte quando eu precisava de alguma coisa de imediato. E é comum isso também em outras universidades, nas universidades que você passou? Foi. A faculdade ajuda bastante, né? Só. Há um tum-tum-tum agora lá com o Pedro Henrique. Ele está olhando para mim agora, dando risada. Então, você que está nos ouvindo no Spotify, continue com a gente, que o Pedro Henrique continua aqui, ele vai nos responder. É que ele está no meio de um samba lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é festa, né? Já estão se preparando para o carnaval do ano que vem. E manda bala aí, Pedro, se quiser. Bom, voltando aqui, a faculdade ajuda bastante nesse momento de dificuldade, né? Não só no ambiente corporativo, como a faculdade é uma empresa, né? Essa questão toda da parte legal, mas principalmente os funcionários, na questão humana, de ajudar realmente o estudante a passar por esse momento. Tá? Então, os pais podem ficar bem tranquilos com relação a isso. Eles têm enfermaria, eles têm psicólogos, né, que vão ao longo da semana, enfermeiros. Então, tem toda uma infraestrutura. Toda faculdade que aceita estudante internacional tem um departamento só para estudantes internacionais, e não só de parte acadêmica, de parte esportiva, mas muito também dessa expressão homesick, né? Que é essa saudade de um jovem que tem de casa, principalmente aquele marinheiro de primeira viagem, nunca morou fora e não sabe o que o aguarda. Então, os pais podem ficar bem tranquilos com relação a isso, Daniel, que a escola vai oferecer todo e qualquer apoio que esse jovem precise ao longo dessa trajetória aí dos 4 anos de faculdade ou mais, se ele vier a fazer o high school também. PH, eu sei que você hoje tem treinamentos aí no Rio de Janeiro com a sua turma no físico e também está preparando já a próxima mentoria, a próxima aula do seu grupo online do PH Marinho Oficial, que é o seu curso online de preparação, em que você ajuda todos os atletas. Então, eu encerraria por aqui. Achei muito bacana a nossa conversa, nosso assunto. Não sei se você quer falar algo a mais aí, algum recadinho, mas foi muito legal. Obrigado aí pela participação novamente. Bom, Daniel, eu acho que é isso. O jovem só precisa entender o seguinte: estou disposto a abrir mão disso tudo, estou disposto a sentir saudade de casa para viver esse grande sonho? Se sim, vamos embora, embarca para os Estados Unidos, corre atrás dos seus objetivos, do TOEFL, do SAT, do GPA, do material de vídeo, da prospecção da bolsa, porque vale muito a pena. Se o jovem acha que não vai conseguir suportar isso, como acontece algumas vezes, né? Ou por questões de estar namorando no relacionamento, ou por questão de ser muito apegado à família e não se ver longe, eu acho que realmente tem que pensar 2 vezes antes de iniciar todo esse projeto. Beleza? Queria agradecer mais uma vez a galera que esteve conosco aí durante toda essa gravação desse podcast número 26, tema bem interessante, faz a gente lembrar aí do nosso passado, né, do momento de saudade, do momento de ficar um pouco mais triste por estar longe de casa, mas depois a gente olha
passa por aquela tempestade, olha para trás e sai muito mais forte, valeu muito a pena. Né? E hoje, principalmente, a gente olha mais para trás ainda, vê tudo aquilo que a gente passou e a pessoa que aquilo fez a gente se tornar. Né? A gente deve muito a transformação a esses momentos de dificuldade, esses obstáculos que a gente encontra na nossa vida. Mas um prazer enorme, obrigado aí para todo mundo que nos assistiu, nos ouviu, seja no YouTube, no Spotify, e ansiosíssimo aí pelo próximo podcast na semana que vem. Valeu, transformação incrível, vale muito a pena. Então, a você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, não deixem de seguir PH Marinho Oficial no Instagram, no Facebook, canal PH Marinho no YouTube e também phmarinho.com.br. Baixem lá o e-book, né, que tem todos os passos necessários para você conquistar uma bolsa de estudo esportiva e é um material muito bom para você já se inteirar se você quiser ir para os Estados Unidos. E você vai aquecer para poder entrar para uma próxima turma do PH, a turma online do PH Marinho Oficial, que provavelmente deve abrir em breve aí uma nova turma, porque agora está lotada. Valeu, PH, obrigado de novo. Valeu, Daniel, um grande abraço a todos, boa semana, bom final de semana e bora treinar, bora estudar e bora embarcar. Valeu, galera!